castelo forte é o nosso Deus. Bom, o nosso propósito hoje, queridos, é de falarmos sobre a música no culto e como que essa música ela se desenvolveu ao longo do tempo, como que ela chegou até nós e o que nós temos feito com essa música no culto. É um assunto tão abrangente, tão longo, que talvez eu ficaria aqui uma semana com os irmãos falando desse assunto. Mas o nosso objetivo também é de plantar sementes. Então, eu vou deixar aqui mais uma semente plantada, para que ela possa, no tempo oportuno, germinar no coração dos irmãos, e que vocês saiam daqui pensando sobre esse assunto, que é a música no culto, né? Antes disso, como o reverendo Wendel disse, sou o marido da Fernanda, sou o pai do Felipe, que ainda não nasceu. Felipe vai nascer depois de Jesus Cristo. Jesus comemora aniversário dia 25, né? De dezembro. O Felipe nasce dia 26. Então está ali pertinho, gente boa. O pessoal de dezembro é gente boa. E sou ali da primeira igreja presbiteriana. Mas para que os irmãos entendam um pouquinho desse contexto de quem fala sobre a música no culto hoje em dia, eu não sou de berço presbiteriano. Eu nasci e fui criado em uma igreja Assembleia de Deus. O meu pai é pastor assembleano, o meu avô é pastor assembleano, os meus tios são pastores assembleanos, a minha mãe é missionária. Então, assim, fui criado dentro do pentecostalismo. Até 10 anos atrás, quando eu vim para Belo Horizonte para estudar música. Sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais em música. E sim, música é uma profissão, por incrível que pareça, né? Não era o que diria o meu pai há uns tempos atrás, mas música é uma profissão. Então eu vim para estudar música aqui em Belo Horizonte e aprove Deus que eu fosse para a primeira igreja presbiteriana. Notem os irmãos que eu saí de uma igreja pentecostal para ir para a primeira igreja presbiteriana. São dois universos completamente diferentes. Mas, nesse período, desses 10 anos, em que vai fazer 11 anos que eu estou em Belo Horizonte, trabalhei também na Igreja Batista. Então, fui professor do Colégio Batista Mineiro, professor de música ali no Colégio Batista, ou seja, também conheço um pouco de como funciona a música no meio dos batistas. E hoje eu sou diretor da Escola de Artes da Igreja Batista Getsemane. É uma mistura muito interessante, né? Mas isso eu acredito, irmãos, que foi uma providência de Deus para que eu pudesse falar com alguma categoria ou com algum conhecimento de causa, de verificar, de ver como funciona a música dentro de cada igreja, dentro de cada contexto, de uma forma muito próxima, de uma maneira muito intrínseca. Então, hoje, algumas igrejas em que eu vou, que eu participo, eles dizem, Webson, você vai acabar vindo aqui para a igreja um dia. Eu falei assim, olha, trabalho aqui com os irmãos, felizmente, mas vir para cá vai ser uma coisa um pouquinho mais complicada. Sou presbiteriano, pela graça de Deus, e não pretendo sair tão cedo, né? Mas, queridos, eu queria pedir a vocês que mantenham as vossas Bíblias por perto. Por quê? O assunto música no culto, ele está inteiramente ligado à palavra de Deus. Não existe uma quebra, não existe uma ruptura entre uma coisa e outra. Se nós formos observar o nosso modelo de culto hoje, em um resumo, obviamente que eu vou fazer um resumo bastante grotesco, mas nós temos, em resumo, 3 coisas importantes dentro de um culto. A primeira coisa que nós temos num culto é a oração. É a forma em que nós falamos com o Senhor, quando nós nos comunicamos com Deus. O segundo ponto é a palavra, que nós presbiterianos somos conhecidos por ter um esmero pela palavra, por estudar a palavra. Eu me lembro que quando eu era criança, os meus avós, os meus pais, quando nós falávamos das igrejas, né, sempre os presbiterianos eram cultos, eram pessoas cultas, pessoas da elite evangélica no Brasil, porque eles são aqueles que estudam, eles são aqueles que buscam a palavra. Você discutir com uma criança de 12 anos presbiteriana é fria. Discutir Bíblia com a criança presbiteriana é fria, dependendo da pessoa, claramente, né? Por quê? São bem instruídos. E o terceiro ponto que nós temos num culto
principalmente no culto reformado, é a música. Então vamos lá. Somos bons de oração, irmãos? Sim ou não? Não pode mentir na casa do Senhor, né? Esse é um ponto complicado. Vamos falar que a gente é bom de oração? Só assim, num contexto geral? Somos bons de oração? Pronto, somos bons de oração. Quem não é, peça ao Senhor misericórdia. Somos bons na palavra? Somos bons na palavra. Nós temos a escola dominical, nós temos estudo bíblico, nós temos um seminário presbiteriano, forma pastores instruídos. Nós somos bons na música? Eu faço uma pergunta bastante simples para os irmãos. Vamos lá. Se eu perguntar para vocês o seguinte, e aí, queridos, estejam à vontade nas respostas. Não existe resposta errada, né? Existe pontos de vista diferentes. Se eu perguntar para algum dos irmãos assim, qual é a identidade musical da Igreja Assembleia de Deus? Uma respondeu ali atrás, o coral. O que mais? Instrumentos. Tem orquestra, tem banda, principalmente no interior, né? O que mais? Qual a identidade musical da Assembleia de Deus? Vamos ver se alguém vai chegar na resposta que eu gostaria. As mais antigas, os louvores mais antigos, né? O que mais? Harmonia. Dedicação. Mais hinos. Mais hinos. Vocês já ouviram falar... Agora, vamos ver se vocês concordam comigo. No chamado corinho de fogo. Se eu perguntar para vocês, assim, aqueles que conhecem, né, vagamente, se eu pedir para você me citar 3 cantores ou 3 músicos de renome da Igreja Assembleia de Deus ou do pentecostalismo, Cassiane, os Nascimento, que aí só aí você já pegou, não vou nem pedir o terceiro, vou nem pedir, Lauriette, são pessoas que levam a identidade daquela igreja, daquela denominação. E quando você fala corim de fogo, você vai para a Assembleia de Deus. Quando você fala de Cassiane, você pensa diretamente no culto pentecostal. Não tem como desvincular, né? A liturgia de um culto assembleiano, ela não começa se não tiver 3 hinos da harpa. A harpa cristã é o equivalente ao nosso hinário Novo Cântico, que hoje, infelizmente, os presbiterianos conhecem pouco. E só um parêntese aqui, irmãos, eu sou um pouco ácido na crítica aos presbiterianos musicalmente, porque a gente tem que falar quando a gente é de casa, né? Eu não posso falar da igreja do outro, eu tenho que falar da minha casa. Poucos conhecem o hinário Novo Cântico, que é o nosso hinário presbiteriano. Então, um culto assembleiano, ele começa com 3 hinos da harpa. E não tem igreja que você vai que começa diferente. Não tem. Não adianta. Pode cantar o cântico que for, pode pular, enfiar debaixo do banco, não tem problema. Mas os 3 hinos da harpa estão lá. Se eu perguntar para vocês assim, irmãos, qual é a identidade musical dos batistas? Quem saberia me responder? Se nós formos, por exemplo, em igrejas como a Igreja Batista da Lagoinha, Igreja Batista Getsemane, mais cânticos. Mais cânticos. O que mais? Mais louvores. Né? Mais contemporâneo. Hoje a gente vive a era do chamado worship, né? Que se coloca lá 4, 5 músicos em cima de um palco, as paredes são pretas, e as paredes são pretas por um motivo. Elas não são pretas porque eles tiraram da cabeça, existe um motivo para que elas sejam daquela cor. É justamente para eles, bom, né, de acordo com essa metodologia, é para que não se perca o foco das pessoas que estão ali no palco, para que você não consiga, a sua visão não se dissipe, não perca a atenção para nenhum outro lugar. Então, você tem um jogo de luzes, você tem fumaças, você tem lá... Quem é músico aqui na igreja? Quem é músico aqui na igreja? Levanta a mão, por favor. Quem toca algum instrumento, quem canta algum instrumento. Amém. Isso aí. São 3 notas, né? 3 notas para cada acorde e 3 acordes para todas as músicas. Você faz tudo quanto é repertório com esses 3 acordes. Se você souber, troca. Tranquilo. Tem um chamado pad. O pad é o seguinte, é uma nota que... Vou fazer uma brincadeira, tá, irmãos? Que Satanás criou, que fica tocando o resto da vida... que, para mim, sinceramente, o rapaz toca aquilo lá e deixa, tem uma gravação, e aquilo fica na sua cabeça.
Vocês já repararam, eu não estou aqui falando mal dos batistas, não. Mas vocês já repararam que num culto batista, geralmente as pessoas estão assim? Sempre elas estão balançando e de olhos fechados. Quando você não percebe, elas estão ajoelhadas no chão e sempre balançando. Por quê? Aquela notinha que fica tocando ali no fundo, aquilo ali tem um propósito. Aquilo tem um propósito. Se nós formos em outras religiões, por exemplo, budismo, em que você precisa de entrar no estado de êxtase mental e você precisa de entrar no estado de meditação profunda, geralmente toca-se um sino e esse sino emite somente uma frequência. E essa frequência, ela auxilia a sua mente a entrar em um estado de transe. Note a importância de um som dentro de um culto. Quando você menos percebe, você que é presbiteriano está no culto batista, você também está balançando. Você também está balançando, porque você é levado por aquela música. E aí, quando você sai de dentro do culto, alguém te pergunta assim, o que o pastor pregou? Não sei. O que o louvor falou? Não, também não sei, mas eles cantam muito bem. Note isso. Mas uma coisa que eu quero parabenizar os batistas é, eles têm uma identidade musical. Isso é indiscutível. Vamos falar dos adventistas. Aí o burburinho, né? Os adventistas. Porque nós falamos assim, os adventistas são seita. É isso que nós ensinamos, não é? Mas tem um monte de música adventista dentro das nossas igrejas. E não é pouca não, viu? Não é pouca não. Pasmem vocês, uma grande parte dos cânticos que se cantam em muitas igrejas presbiterianas são de batistas ou adventistas. Pasmem vocês. Então, nós estamos buscando dentro de uma fonte que nós falamos que é uma seita. E aí eu pergunto a vocês, a pergunta central hoje é, qual é a identidade musical presbiteriana? Qual é a identidade musical presbiteriana? Lembrando que nós fomos os primeiros a chegar. Aqui no Brasil, a gente chegou primeiro do que os pentecostais. Chegamos primeiro do que os batistas. Qual é a identidade musical presbiteriana? Hã? Músicas sacras? Essa é assembleiana. Essa é assembleiana, não é nossa, não. Não é original nossa, não. Deveria ser. Deveria ser. E temos músicas sacras maravilhosas, mas não é a nossa identidade musical, não. Pensem aí. Qual é a identidade musical presbiteriana? Grupos de louvor? São batistas. É assembleiano. Vencedores por Cristo. Eu acho que é eles e Projeto Solo. É a única coisa que a gente está tendo ultimamente. Olhem, irmãos. Notem que o meu desejo é de que nós pudéssemos falar de fato que a música sacra ela é uma identidade presbiteriana. Que a música coral é uma identidade presbiteriana. Quiçá que os vencedores por Cristo fossem uma identidade presbiteriana. Mas nem isso a gente pode falar. Sabe por quê? Você vai na igreja presbiteriana no Vale do Jatobá, eles têm um modelo de culto, musicalmente falando. Eu já cheguei aqui, eu já vi, tem um piano, muito bonito por sinal. Temos um violão que foi muito bem tocado no início. Cantamos um cântico. Se você for na igreja presbiteriana do lugar santo, qualquer bairro que seja, você vai chegar lá e provavelmente vai ser muito diferente do que tem aqui. Tem bateria aqui na igreja, pastor? Tem bateria aqui na igreja. Vou falar com você sobre a primeira igreja presbiteriana. Quantos aqui já foram na primeira igreja presbiteriana? Ótimo. Lá a bateria, se ela entrar, o pastor sai. Se o pastor permitir entrar a bateria na igreja, ela entra por uma porta e ele sai pela outra. Porque literalmente não pode. Não pode. Ah, porque a bateria é do demônio? Não, porque não pode. Não faz parte da tradição musical da primeira igreja presbiteriana. Qual a tradição musical da primeira igreja presbiteriana? Nós temos ali um piano, um órgão, que é uma coisa também que não existe mais nas igrejas presbiterianas, a não ser as muito históricas. Então você tem um piano, um órgão e você tem os coros. Lá são 5 coros.
um coro infantil, um coro jovem, um coro masculino, um coro feminino e um coro misto. Todos eles cheios. Se você chegar lá e falar assim, pastor, eu canto muito bem, o senhor me dá a oportunidade para cantar? Eu falei, dou lá no coro. Pode ir lá para o coro que lá você vai desenvolver, você vai cantar. Aquela igreja é assim. Eu trabalho numa outra igreja, na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, lá no bairro Piratininga, no extremo da zona norte de Belo Horizonte. Você chega lá, tem a bateria, tem o teclado, tem o contrabaixo, tem o violão, tem uma guitarra, tem o grupo de louvor, com algumas pessoas cantando, e vários grupos de louvor, eles fazem uma mistura. O grupo de louvor está errado? Não, não está errado. Mas é uma identidade presbiteriana? Não é. Os coros da igreja presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana, são da nossa identidade? Não são. Vai falar comigo, qual outra igreja que nós temos em Belo Horizonte que consegue fazer isso? Haja dinheiro, né? Estão morrendo, meu irmão. Eles estão morrendo. Eles estão morrendo. Mas eu vou um pouquinho mais além, meu irmão. A música na nossa igreja está morrendo. Sabe por quê? Nós estamos buscando em outras fontes. Nós estamos buscando em outros territórios aquilo que não nos pertence. Isso é muito grave. Porque, e não estou dizendo, queridos, que a música que é feita em outras igrejas cristãs, genuinamente evangélicas, são ruins, não. Não é isso. Não é isso. Nós temos muitos cânticos que são maravilhosos, que são biblicamente fundamentados. Ainda tem? Ainda tem. Acabamos eu e o senhor, mas não acaba o Prisma Brasil. Sim. 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 Vou citar mais um. O quarteto Arautos do Rei. Arautos do Rei existe já há quase 60 anos. Acho que, se não me engano, eles fizeram 60 anos agora. 60 anos. Eles já passaram por 30 formações. É por isso que eu falo que passaremos todos nós, mas Arautos do Rei não passará. Eles vão permanecer. Já morreram muitos parentes meus, mas os arautos estão lá. Prisma Brasil, Novo Tom, Arautos do Rei, e muitos outros ainda permanecem. Eles se recusam a morrer. Se recusam. Mas, nós nos contentamos, entendam que eu não estou aqui falando mal de A e B. Nós nos contentamos em ter somente vencedores por Cristo e projeto solo. Porque a gente vai ralar isso aqui para conseguir encontrar mais 2 ou 3 aí. Nós nos contentamos. Ah, mas projeto solo é muito moderno, é muito contemporâneo, eles usam bateria, mas pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. Eles ainda são presbiterianos. Até onde eu sei, né? Se eu estiver errado, alguém me corrige. O que nós temos feito na música na nossa igreja? A gente busca da fonte dos batistas, a gente busca da fonte dos assembleianos, a gente busca da fonte dos adventistas. E o que nós somos? Musicalmente, me perdoem a expressão, mas nós somos vira-latas musicais. Nós não temos raça. Nós não temos o que fazer. Sabe? Então, queridos, a reflexão que eu gostaria que vocês saíssem daqui nessa manhã, principalmente, é esta. Qual a nossa identidade? E isso parte muito do quê? O que nós temos ouvido dentro da nossa casa? O que nós temos consumido de música dentro da nossa casa? No carro, no seu telefone, quando você bota o fone no ouvido para trabalhar, o que você tem consumido musicalmente? O que nós temos ouvido? Olha, eu não vou falar só da juventude, não. Porque isso também não é prerrogativa só dos jovens, não. Mas muitos preferem ouvir músicas mundanas do que ouvir qualquer tipo de louvor. Tem muitos telefones aí que tem Taylor Swift de cima e embaixo, mas não tem um louvor. Né? Que você vai encontrar, vamos para os antigos, não vou pegar só a juventude não, tá, coração? Você vai no telefone de alguns, tem Cyndi Lauper, Michael Jackson, mas não tem um louvor. Misericórdia. Pastor Justin Bieber. Pastor reverendo Justin Bieber. Olha, isso é sério, irmãos. Isso é sério. Aí que vem a minha dúvida, assim, onde nós vamos chegar? Onde nós vamos chegar? Nesse caminho. E é por isso que nós temos trabalhado muito na questão de se pensar o que é a música no culto e a sua importância.
Abra sua Bíblia no Salmo 95, os versos 1 e 2. Porque, de acordo com a Bíblia, a música ela é utilizada para adoração a Deus, expressar a gratidão a Deus e declarar louvores e glorificar o santo nome do Senhor. Isso nos relembra muito da primeira pergunta do nosso catecismo. Qual é o fim principal do homem? E os irmãos me respondam? Pronto. Então a música não foge disso. A música não foge disso. O Salmo 95, os versos 1 e 2, eu gostaria de pedir à igreja que lesse, por gentileza, em uma só voz. Vamos lá? 20. Os Salmos é o nosso maior inário que nós temos na Bíblia. Se nós formos... Engraçado como que a Bíblia tem uma completude imensa. Você tem livros históricos, você tem livros proféticos, você tem cartas. As cartas escritas pelo apóstolo Paulo são genuínas. Os livros históricos são maravilhosos. Os livros proféticos. Mas nós temos um inário no meio da Bíblia. Os salmos, os 150 salmos, são cânticos, são letras de hinos que eram cantadas em determinadas situações no período bíblico. Então, vamos fazer uma caminhada até Jerusalém. Existiam salmos específicos para aquela caminhada em que o povo cantava junto. Deixa eu só expressar isso aqui de novo. O povo cantava junto, tá? Vamos celebrar a colheita, nós vamos cantar o quê? Salmos. Vamos adorar ao Senhor, nós vamos cantar o quê? Salmos. É uma pena que no decorrer da história nós não conseguimos herdar a melodia dos salmos. Isso, infelizmente, não chegou até nós. Mas os escritos, eles chegaram. Por que esses salmos não chegaram de forma... A sua melodia ou a sua harmonia não chegaram até nós? Porque a escrita musical, como nós conhecemos hoje, a chamada partitura, que os músicos morrem de medo e é um negócio tão bobo de se ler, né? E eu digo com categoria, é bobo de se ler mesmo. Se você me der meia hora, eu te ensino a ler partitura. É claro que depois você vai continuar estudando, mas... A notação musical, ela data de aproximadamente do século VI depois de Cristo. Começaram as primeiras anotações. Então a gente tinha uma linha onde se colocavam ali alguns sinais e a voz ela se modificava em cima daqueles sinais para cima, para baixo, ou seja, mais agudo ou mais grave. Depois eles colocaram 2 linhas a mais, ou seja, ficamos com 3. Isso auxiliava as pessoas a cantarem as notas de forma exata, porque a música era passada de maneira oral. Então eu cantava dentro da minha casa para os meus filhos, cantava na minha congregação, cantava na igreja e as pessoas iam aprendendo. Mas vocês já brincaram de telefone sem fio? A original nunca chega no final. Não tem como. Então isso foi sendo modificado de uma forma muito intensa. E depois do século VI, eles falaram assim, não, vamos organizar isso aqui de alguma maneira, vamos conseguir organizar isso. E aí organizou-se as notas musicais e a forma de escrita musical. Por um monge chamado Guido d'Arezzo, ele falou assim, pegou um hino a São João Batista, e ele falou o seguinte, falou assim, olha, vou pegar a primeira... Genial isso. Vou pegar a primeira sílaba de cada linha do hino a São João Batista e eu vou dar nome para as notas musicais. É claro que quando nós falamos de notas musicais, da altura das notas musicais, gente, isso é uma coisa extremamente complexa, matemática, estudada. Pitágoras, o grande pensador, né, o grande matemático, foi um dos que desenvolveu a frequência de cada uma das notas musicais. Mas esse Guido d'Arezzo falou assim, então vamos lá, qual que são as primeiras sílabas? Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Ele pegou isso e falou assim, essas são as 7 notas musicais. Vamos trabalhar em cima disso aqui, ok? Ok. Detalhe, o que a igreja falava naquela época era a lei. Né? Desde aquela época, né? Era a lei, era o que todo mundo tinha que seguir.
Mas voltando um pouquinho antes, como que era a música então nesses períodos bíblicos? Era passada de forma oral. Ao longo do tempo, essa melodia foi se perdendo. Então a gente não sabe como que era o original e hoje nós não temos mais nenhuma melodia dos salmos. Se alguém chegar para vocês e falar assim, não, eu aprendi porque a linhagem da minha família canta os salmos do jeito que era original. É mentira. É mentira. Infelizmente, né? Porque eu gostaria que fosse verdade. Mas observem que o Salmo 95, ele é uma síntese de como a música deveria funcionar, ou como ela funcionava nos períodos bíblicos, e como ela deve funcionar ainda nos dias de hoje. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-nos com salmos. Era o que tinha na época, eram os salmos. Mais à frente, no Novo Testamento, nós vamos ter uma nova inclusão, que é dos cânticos espirituais. Então aparece mais vamos dizer, uma subdivisão. Né? Então, em primeiro ponto, nós temos a música como forma de adoração a Deus. Eu estou pelejando para eu seguir esse slide aqui, que aquele irmão colocou ali, ele vai me bater se eu não seguir. Deus te abençoe, meu querido. Temos a música como expressão de gratidão, eu vou ser breve, no Salmo 147, verso 7, diz o seguinte, cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Eu queria pegar esse sobre a harpa, e depois nós vamos ao Salmo 150, que é também, assim, ao meu ver, o Salmo 150 é a maior expressão ou a melhor forma de nós entendermos essa música nos períodos bíblicos. Porque os salmistas vão nos dizer que nós tínhamos uma diversidade de instrumentos naquela época, que se fazia música. Mas, principalmente, o povo cantava junto. O povo cantava junto. E nós vamos ver, olha, observe que eu estou dando passos atrás e passos à frente. No período da Reforma Protestante, como que Calvino pensava a música? É interessante isso, né? Se Calvino estivesse vivo hoje, ele morreria de novo. Do coração, por ver como que é feita a música no nosso culto. A música que nós fazemos nos cultos, ela está errada? Não, não está errada. Mas, por exemplo, Calvino era contra instrumentos na igreja. Terminantemente contra instrumentos na igreja. E ele estabeleceu, nas suas institutas, ele estabeleceu um princípio que ele disse o seguinte: os instrumentos eram utilizados no Antigo Testamento, sobretudo, ou nos períodos bíblicos, eles eram utilizados para transmitir uma espécie de educação teológica, de educação bíblica para as pessoas. A música até hoje, ela tem esse fundamento. Ela precisa ser uma ferramenta de educação bíblica dentro da igreja. Mas Calvino foi tão extremo que ele disse o seguinte: não quero instrumentos dentro do culto. Por quê? Os cristãos daquela época eram crianças na fé. Então eles precisavam de aprender. Nesse aprendizado, eram utilizados os instrumentos, como um auxílio na parte da educação bíblica. Hoje nós já somos maduros na fé. Então nós não precisamos de instrumentos mais. Então foi abolidos os instrumentos dentro da igreja reformada lá daquele tempo de Calvino. Por isso que eu disse que Calvino morreria de novo se ele vivesse hoje e achasse uma bateria dentro da igreja. Seria um pecado. Mas e Lutero? O que Lutero pensava sobre a música no culto? Lutero tinha um pé quase na igreja católica. Aceitava-se os instrumentos, mas Lutero ele estabeleceu uma coisa que tem que ser lembrada, que as pessoas cantavam juntas. Por que Lutero estabeleceu o canto congregacional? Canto congregacional. O que a Igreja Católica fez? Depois da sua instituição como Igreja Católica Apostólica Romana, ela fez o seu princípio da missa, o seu princípio de culto, e disse o seguinte: o povo não pode cantar. Observem que se a música é uma ferramenta de ensino, você tira a música do culto, você prejudica o ensino. Se você prejudica o ensino, você tem pessoas com uma menor capacidade de raciocínio bíblico. Ou seja, uma maior facilidade de manipulação. Então, retirar a música do povo não foi à toa, não foi porque alguém não gostava, era uma forma de se manipular a população que já era, sobretudo, analfabeta, em grande parte, porque estudar as letras era para aqueles que eram ricos,
famílias nobres. Então ela tira essa ferramenta de ensino para que o povo fosse mais facilmente manipulado. Quem vai cantar no culto? Somente os membros do clero, somente os padres, somente aqueles que estavam no convento, e homens. Somente eles é que vão cantar. Qual o Reginaldo Rossi? Não, né? Não, Reginaldo Rossi não, mentira. Então, era uma ferramenta de manipulação. Somente os membros do clero poderiam cantar. Outra ferramenta de manipulação. Nós não vamos deixar o povo entender o que nós pregamos. Vamos pregar em latim. Quem fala latim? Ninguém. Que maravilha, né? Vamos ensinar como? Ah, mas existia uma forma de ensinar maravilhosa. O que a igreja falou é a lei. Vocês têm que seguir. Então, se eu falar com vocês assim, você a partir de hoje andar de blusa vermelha é pecado, você não poder... Tá rindo, meu irmão? Tá rindo? Nós estamos em pleno século XXI e tem igrejas que ainda falam que vestir uma blusa vermelha é pecado. Não assusta, não. É sério. É sério. Tem uma igreja numa cidade chamada Ipaba. Alguém conhece? Não. Conhece Ipaba? Oxi! Ipaba é tão grande que se você espirrar lá dentro, você cai do lado de fora. Eu sou ipatinguense, meu querido. Eu sou daquela região. Aí, somos conterrâneos. Ipaba tem 2 ruas, a que vai e a que vem. E tem uma certa igreja lá naquela região que, no fim dos anos 90, início dos anos 2000 ali, os pastores nessa igreja ensinavam o seguinte: as mulheres não podem vestir vermelho, não podem usar desodorante. Gente, eu não estou inventando. Eu prometo para vocês, eu não estou inventando. Não podem andar de bicicleta, não podem andar de moto. Somente o uso de saia, o uso da calça era completamente proibido. A irmã que está com a calça aqui, muito bem vestida, muito bem arrumada, seria excomungada. Definitivamente. Né? Os irmãos dentro da igreja eram sentados separados, então tinha uma fileira para os homens, uma fileira para as mulheres. Isso tudo, gente, há 20 anos atrás. Isso acontecia há 20 anos atrás. Dentro de uma igreja que se diz evangélica. Dentro de uma igreja que se diz evangélica. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos ver que os católicos faziam a mesma coisa. Praticamente. Falavam assim, olha, vocês não podem isso, vocês não podem aquilo, e vocês também não podem aprender o que nós estamos ensinando aqui de Bíblia, não. Vocês vão aprender o que nós estamos falando que é lei e o que não é. E aonde que a música entra nisso? Aí nós temos que dar um ponto para a Igreja Católica. Porque eles falavam o seguinte: a música, ou seja, a melodia e a harmonia, não podem atrapalhar a oração. Não podem atrapalhar a oração. Eles estavam errados? Não. Eles não estavam errados, não. A música ela tem que ser um auxiliar da oração, da leitura da palavra, da pregação não, né? Porque tem os fundos musicais. O senhor gosta de pregar com fundo musical? Graças a Deus. Ou é a palavra ou é a música, gente. Eu tenho TDAH, eu não consigo prestar atenção nas duas. Não consigo. Eu chego no culto que o pastor tá pregando, o irmão está tocando de fundo, eu sei todas as notas que ele tocou, mas não sei nada que o pastor falou. Não consigo. Mas então, nós observamos que era uma forma de manipulação da mente das pessoas naquela época. Então, quando Lutero vem e propõe a reforma protestante, das 95 teses e tal, nós conhecemos a história, uma das grandes coisas que ele faz é o seguinte: nós precisamos cantar juntos, vamos instituir o canto congregacional. Mas, Lutero, como nós vamos fazer isso? Não sei, vem todo mundo, vamos cantar, traz instrumento, traz tudo, vamos explodir esse negócio aqui. Vamos lá. E assim foi feito. Colocaram-se os instrumentos, porque os instrumentos, gente, eram usados, entre aspas, no mundo. Ou seja, nos bares daquela época, nas tavernas, nas festas, eram utilizados tudo quanto é tipo de instrumento que você pensar. A igreja disse o seguinte: instrumentos são pecado. Eles não podem ser utilizados dentro de um culto, dentro de uma missa. Somente os membros do clero vão cantar. E aí Lutero vem e fala assim: não tem isso não, vamos trazer os instrumentos para dentro da igreja. Vamos cantar, vamos ter um coro, mas o coro vai cantar junto com a congregação, o que eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso. Só que essa forma, eu costumo falar que Lutero era um evangelista. O meu pai, ele diz o seguinte: evangelista é aquele que sai mato adentro, arrancando mato no facão. Se você deixar ele muito tempo lá, ele vai começar a arrancar terra no facão. Ele começa a estragar o lugar.
Então o evangelista ele vai, ele prega e tal, e bota todo mundo para dentro da igreja. Esse é um princípio assembleano, tá? Bota todo mundo para dentro da igreja. Daqui a um tempo você tem que tirar ele de lá e botar um pastor, porque o pastor vai saber cuidar direitinho. O pastor sabe cuidar da terra. O evangelista sabe arrancar mato no peito. Então eu considero Lutero como evangelista, porque ele veio falando assim, gente, nós não seremos mais esse princípio musical utilizado na Igreja Católica. Vamos trazer os instrumentos. E trouxe os instrumentos. E aí tinha orquestra. Lembrando que Lutero viveu num período chamado período da Renascença. Esse período foi extremamente fértil musicalmente. Os compositores, eles explodiram na forma de escrita musical desse período. E dentro da Igreja Católica, teve um cidadão, nesse mesmo período, quase conterrâneo de Lutero, chamado Palestrina. Palestrina, ele teve uma jogada interessantíssima, que ele falou o seguinte: eu quero escrever uma música para coro que ela seja complexa, que tenha uma harmonia complexa, que tenha uma melodia complexa, mas que leve o texto musical. O texto precisa ser cantado. E aí ele fez aquela complexidade, todo detalhe, ele era padre, e aí a primeira coisa que o Papa falou, não vai. Esse tipo de complexidade dentro do culto? Não. Existe alguma semelhança com alguma igreja nossa esses dias? Não, né? Dessa questão de complexidade de músicas no culto. Porque tem umas músicas que se cantam no culto hoje em dia que é impossível de se cantar junto, né? Impossível mesmo. Então, aí eu e minha língua. Voltando lá... então, o que foi feito? Esse Palestrina, ele compôs essa música, mostrou para o Papa, falou assim, olha, eu estou ajudando na oração. Eu estou auxiliando. Eu não estou prejudicando. E o senhor não vai deixar eu cantar essa música na igreja? Não, não pode. Eu falei, poxa, mas eu compus ela em homenagem ao senhor. Ela chama-se Missa Papa Marcelo. E aí o Papa, então, tá. Nesse caso, o que aconteceu? Palestrina chutou as portas da igreja. Aí abriram, porque se um pode, o resto também pode. Aí os compositores nadaram de braçada. E compuseram muitas coisas, extremamente complexas. Eles foram aos extremos. E Lutero nasceu, viveu nesse período. E ele era músico, Lutero estudou música e era um bom músico. Haja vista que um dos grandes compositores da história da música, chamado Johann Sebastian Bach, um alemão, ele utilizou muitas melodias que foram compostas por Lutero. Até porque Bach era luterano. Maçom Rosa Cruz, mas era luterano. Não vem ao caso agora. Então Lutero ele faz essa reforma dentro da música. Quando vem outros reformadores, como Calvino, Calvino fala assim, aquele cidadão alemão ali, ele botou tudo para dentro da igreja, mas esse negócio não vai dar certo. O que nós vamos cantar no nosso culto? Somente salmos. Somente salmos. E não tem instrumentos. Mas Calvino deu um vacilo. Um vacilo. Qual que foi o vacilo de Calvino? Ele falou assim, vamos cantar somente salmos, porque eu quero ser o máximo puritano possível na música. Aí ele foi e chamou um poeta para pegar os salmos e transcrevê-los. Por que ele não cantou no original? Ia solidificar ainda mais a ideia dele. Então ele abriu portas para o questionamento. Como que o senhor fala para nós que o senhor não aceita essa política musical que está sendo feita pelos luteranos, mas o senhor chamou um poeta de fora para pegar os salmos e transcrever, ou seja, usada a tão falada hoje linguagem poética, licença poética, que muitos dos nossos compositores contemporâneos utilizam da chamada licença poética para fazer o que eles querem, para chamar Jesus de você, para compor música. Eu estava escutando uma música essa semana, estava passando numa propaganda na televisão, e foi muito engraçado. Ela é cantada por eu não sei o que é aquilo, então eu vou chamar de ser. Por um ser chamado Pablo Vittar. Estou falando de música, tá, gente? Por um ser chamado Pablo Vittar. E o início da música é igualzinho um cântico que pode ser cantado em alguma igreja. É que vai ter trovão, e que vai ter não sei o quê, e que as coisas vão mudar, e que a minha vitória vai chegar. Sério, gente, a minha esposa estava dentro de casa, ela falou assim, uai, tá tocando louvor agora? Pastor Pablo Vittar converteu? Que é isso? São coisas que são cantadas e que são confundidas. Isso não poderia ter acontecido. Confundir esse tipo de coisa, de música com as músicas que nós fazemos dentro do culto. Tem uma música de uma cantora, essa eu falo o nome, que eu não tenho medo de errar. E se ela vier conversar comigo, eu só abro a Bíblia.
chamada Damares. O tal do tem sabor de mel tem que ser abolido da nossa vida. Tem sabor de mel. Que eu vou estar no palco e fulano vai estar na plateia, que ele vai me olhar e vai me aplaudir. É sanguinário eu pensar isso. Sanguinário. Se você torcer o CD da irmã, pinga sangue. Não tem a menor condição. Tem uma outra música, que é um tal do carvão que vai virar diamante, que vai fazer não sei o quê. Isso tudo está acontecendo no nosso meio, gente. Pega uma música que é cantada dentro das igrejas e que dizer, eu amo você, que você é tudo para mim, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo outro. Aí lá no finalzinho da música fala assim, Jesus. Tem o menor fundamento isso. Tem o menor fundamento isso. Pensando nisso, Calvino fez isso. Falou assim, não vamos ter nada. Não vamos mexer com isso não. Zwingli, um outro reformador, foi mais além. Foi mais radical. Ele falou assim, não quero música no culto. Estão brigando na Alemanha, estão brigando em Genebra, não quero música no culto. Não quero. Literalmente assim, ó, não tem música no culto. O que o povo cantava? Nada. Nem salmos, nem cânticos, nem nada. Mas está na Bíblia, tá? E você está vendo a confusão que está dando ali embaixo. A confusão que está dando. Não quero. Então, queridos, se nós formos estabelecer uma música especificamente reformada nos dias de hoje, está tudo errado. Está tudo errado. Se for para falar de uma música genuinamente reformada, está tudo errado. Porque se nós falamos que nós somos calvinistas, nós temos que voltar a cantar só cânticos espirituais baseados nos salmos. Até porque Calvino deu essa brecha para nós. Pode pegar os salmos e pode dar uma mexida ali para vocês cantarem. Instrumentos, não vamos usar. Esse negócio de tocar esse instrumento do demônio aqui, isso não pode. Não pode. Bateria, então, de jeito nenhum. Então, um culto reformado, calvinista, na sua origem, ele tem que funcionar assim. Então, como que é o culto que nós fazemos hoje? Qual que é a música que nós fazemos no culto hoje? Aí a gente vai ter que repensar muitas coisas. Porque nós temos igrejas que falam que o piano e o órgão são sagrados. Eu já ouvi isso de pastores, já ouvi isso de pianistas, de membros de igreja, de falar que são instrumentos sagrados. Tá? Complicado você colocar algo sagrado, né? Que não. Bom, na minha Bíblia, pelo menos, não fala. Nem no Salmo 150 fala que os instrumentos são sagrados. E falar que os instrumentos que são. Nós temos determinados instrumentos que eles são mundanos, que eles são utilizados em outras religiões e não sei o que. Perigoso isso. Perigoso. Muito perigoso. Um culto reformado que tenha uma música especificamente reformada, ela tem que ter alguns princípios. Princípios básicos como a educação bíblica. A música precisa transmitir a genuína palavra de Deus. Não pode haver deturpação. Eu não posso, de maneira nenhuma, a meu ver, chamar Jesus de você. Chamar Deus de você. Eu não chamo meu pai de você. Era criança, chamei de você, tomei uma tapa na beição. Até hoje eu lembro. Eu não chego num tribunal e chamo um juiz de você. Ai de mim se eu não chamar ele de Vossa Excelência. É um desrespeito. Você pode ser preso. Pode ser preso. Nós não ligamos muito, né? Mas chamaram o pastor de você. Não estou tentando doutrinar a igreja não, viu? Estou falando de como eu cresci e aprendi. O meu pai falava assim, o pastor para você, ele é o seu pastor. Ele não tem nome, ele é seu pastor. É uma forma de respeito que você tem com ele. Sabe? Eu estou falando de mim. Eu não consigo chegar... Olha que o meu querido professor Wendel é meu amigo. Nós somos colegas de cátedra. Eu não consigo chegar e falar assim, ô Wendel, não consigo. Não consigo. Não faz parte de mim. Porque é um sinal de respeito. É um sinal de respeito. Aí eu vou para Deus, o soberano, o magnífico, e falo, eu amo você. Se eu tenho o poder que Deus tem, você me chama de você, eu mato. Eu mato. Nós precisamos transmitir a genuína palavra de Deus. Se a nossa música tem a palavra, maravilha. Se ela está deturpando a palavra, no mínimo detalhe, tem que ser cortada.
Foi com você, João. Uhum. Sim. Sim. A música do irmão Silmar. Silmar me submerge. Passou, Silmar. Gostou, né? Sim. Sim. Isso. Fraquíssima. Uhum. Tá errado. Sim. Sim. Tem uma outra maravilhosa. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Vai nessa. Vai nessa. Abre Hebreus 11, depois você conversa comigo. E todos estes morreram sem ver as promessas cumpridas na sua vida. Aí vem um cidadão e me tira, não morrer. Ah, é a estrela da manhã falando uma coisa dessa. Para. Mas tem um porém, tem um parêntese aí, pastor, que eu cito, que é o seguinte: a música, cientificamente comprovado, ela tem a possibilidade de manipular a forma que você pensa. A sua atividade cognitiva, ela pode ser modificada perante aquilo que você ouve. Quer um exemplo básico que todos vocês já passaram aqui? Você vai para um churrasco. Você vai para um churrasco de domingo com a família, depois da escola dominical. Você está lá no churrasco de domingo. Aí você coloca os hinos do Inário para tocar? É meio óbvio. Você está numa festa de casamento, onde está ali as bodas, os noivos estão ali felizes, e aí você coloca rude cruz se erigiu. Vamos para o extremo oposto. Você está triste, abatido, com a sua alma em frangalhos. Aí você vai escutar uma música extremamente agitada? Não faz jus. Haja vista aí, há uns tempos atrás, criaram um estilo musical chamado sofrência. Gente, se você tiver em depressão e escutar uma sofrência, tira as facas de perto. Tira as facas de perto. Então, a música, ela é funcional. Ela é funcional. Ela se adapta ao seu sentimento. Porque ela vai colaborar com aquilo que a sua mente está projetando naquele momento. Inclusive, a música tem o poder de alterar os seus batimentos cardíacos. É impressionante isso, impressionante. Ela pode alterar os nossos batimentos cardíacos. Ou seja, você tem muitas músicas que às vezes você canta, você não percebe a letra que você está cantando, mas porque a melodia é muito bonita. Porque a harmonia é muito bonita. Os músicos que estão aqui têm sempre aquela coisa assim, não, mas é uma harmonia que vira, aqui é um acorde com sétima, com nona, que não sei o quê. Porque aí você vai olhar a letra, nada com nada e coisa nenhuma. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Ser simpático é maravilhoso. Sim. Uhum. Já muda completamente o sentido. E nós estamos falando com um doutor em letras. Sim. Modifica. Exatamente. Sim. Exatamente. E olha só, eu vou mais além, pastor. Os nossos inários ainda têm letras erradas. Ainda tem letras erradas. Por que ainda tem letras erradas, Webs? Eu preciso ser sincero com a igreja. Eu preciso ser sincero.
porque nós estamos num momento de educação, este é um momento de educação, né, dos irmãos, e eu preciso ser sincero, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil não cuida de forma regular do seu inário. A Comissão Nacional de Inologia não funciona. Porque se eu sei que dentro do inário, que é um dos veículos que eu tenho para ensinar a palavra, ele está com uma letra, com algo errado, eu preciso corrigir imediatamente. Eu não posso deixar passar. Não posso. Na década de... Sim, na mudança dos salmos e hinos para o inário novo cântico. Sim, sim. Na década de 70. Quantos anos já passaram? Nós tivemos, mas ainda temos erros. Ainda temos erros. Na grande maioria dos inários que nós pegamos, vamos ser perfeitos em tudo? Talvez não. Mas nós podemos mitigar alguns erros? Podemos. Então isso é necessário. É necessário a educação da igreja para o uso dos hinos. É necessário. Eu vou em muitas igrejas presbiterianas, sobretudo aqui em Belo Horizonte, que muitos não conhecem o inário presbiteriano. Aí eu não vou nem comentar. Mas nós chegamos em igrejas que não tem, nem tem inário. Eu fui um outro dia que ela tem um inário e tem um outro que eles criaram, que é o cancioneiro. Criaram um cancioneiro. Mas eles usam mais o cancioneiro do que o inário. O cancioneiro é aquela forma que você tem de dar uma pernada ali no inário. Fala, não, vamos cantar uma outra coisa aqui, né? Irmãos, aquilo que é bom, nós devemos absorver, nós devemos abraçar. Aquilo que precisa ser corrigido, precisamos corrigir. E aquilo que é mal, precisamos retirar do nosso meio. Porque essas coisas... Olha, o meu pai me ensinava... O meu pai é um matuto, hoje mora na roça, aposentado, pastor aposentado. Papai me ensinava uma coisa. Uma casa de madeira não cai de uma vez. Não cai de uma vez. Mas deixa infestar cupim para você ver. Cupim você não vê. Ele é pequeno, mas ele vai comendo tudo por dentro e devagar. Quando você menos perceber, a estrutura já era. Aqui, inclusive, vai ter um elogio, né? Porque eu nunca solicitei isso, mas os irmãos da superintendência têm colocado sempre hinos. Maravilha. Então, hoje, inclusive, vai ter uma exceção. Sim. Porque geralmente são 2 hinos, né? Maravilha. Quem vem pela manhã recebe isso. Maravilha. Maravilha. Temos investido nisso. E é a valorização de um instrumento tão importante que nós temos como o Inário Novo Cântico. É a valorização, sim. O Inário Novo Cântico é sagrado? Não, não é sagrado. Sagrado é só a palavra de Deus, é só a Bíblia. Não é sagrado. Mas ele é um instrumento, uma forma de educação cristã, uma forma de educação bíblica. Se nós trouxéssemos os reformadores para os nossos dias, nós teríamos muitos problemas musicais dentro das nossas igrejas. Temos cantado, olha... Essa questão do eu gosto da melodia, eu gosto da harmonia. Você já reparou? Eu não sei se algum de vocês já passou por isso. Às vezes tem um vizinho, está tocando uma música lá na casa do seu vizinho, e a música está tocando numa altura que não tem como você não ouvir. Aliás, se a pessoa bater no seu portão da sua casa e falar assim, eu quero pregar a palavra para você, você pode rejeitar. Você pode rejeitar. Se você botar um hino para tocar lá, um cântico para tocar na maior altura na sua casa, não dá para rejeitar, não. Né? Vai colocar a Cassia? Não. 500 graus de puro fogo santo e poder? Não pode. Mas nós vemos que a música na nossa igreja, ela precisa ser verificada. O que eu dizia é o seguinte, às vezes o seu vizinho coloca uma determinada música, um funk, aquelas coisas ruins, sabe aqueles negócios ruins mesmo? Às vezes uma sofrência, e aí você está lavando vasilha, qualquer hora você está assim... Aí passa alguém e fala assim, o que você está cantando? Eu não estou cantando nada não, ué. Tá cantando, estou te escutando. Não, não estou não. Involuntariamente isso já entrou no seu cérebro, isso já entrou na sua cabeça e já criou uma área em que você não se lembra da letra, mas você está lá. Principalmente se for ruim. Se for ruim, aí é que grava mesmo. Aí é que grava mesmo. Irmãos, outro dia eu tive de repreender. Sério, eu parei para orar,
porque tinha um tal do Lepo-Lepo tocando no vizinho. E eu estudando assim, eu tava assim, não sei o que, sendo lepo-lepo. E eu disse, Jesus tem misericórdia. Que isso, Senhor? Não, não pode, você não está repreendido, está repreendido, está repreendido. Você não está repreendido, está repreendido. Isso fica na cabeça da gente. É só um pedaço, é só um pedaço. Exatamente, exatamente. Irmãos, a música é uma ferramenta extremamente poderosa. E não é à toa que ela fez parte e faz parte do nosso culto. E nós precisamos ter esse cuidado. Diga. Aham. Olha, deixa eu te contar uma boa, então, que aconteceu lá em Patinga, nossa terra, minha terra do irmão ali. Aconteceu lá em Patinga. Lá tem uma questão que é assim, vamos dar oportunidade para o irmão José cantar um hino aqui na frente, para a irmã Maria vir cantar um hino aqui na frente, né? Tem muito essa tradição. Graças a Deus, no meio presbiteriano não tem. Nós valorizamos o canto congregacional, juntos. Isso é um princípio que nós não podemos perder, viu? O grupo de louvor na igreja ele é bem-vindo, amém? Amém, ele é bem-vindo, mas ele não pode virar estrela, não. Tá bom? Fulano de tal, quando ele falta, nada funciona no culto. Quando ele falta, ninguém canta. Se eu fosse o pastor, eu botava ele de banco. Falei, não, senta ali, irmão, senta ali. Porque a igreja é um princípio coletivo, não é individual, não. Mas aconteceu lá em Patinga que deram oportunidade para a netinha da irmã cantar. E ela vivia muito com os avós, mas o avô não era cristão. Ela pegou o microfone. Eu estou terminando, tá, irmãos? Eu tenho que representar isso aqui. Ela pegou o microfone. Foi lá na frente. Eu cumprimento os seus capados, Senhor. Todo mundo, amém. Olha que maravilha. A neném vai cantar. Vou louvar o Senhor com o hino. Olha que lindo. O louvor perfeito sai da boca das crianças. E ela começou. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho da... O que mais me assustou não foi a criança cantar, foi o irmão do violão tentando acompanhar. Seria cômico se não fosse trágico. Eu gostaria que fosse mentira, mas não é. Não é. Diga, querido. Eu peguei a referência. Sim. Uhum. Sim. Sim. Não tem como, não é culto aí. É. Sim. Sim. Uhum. Sim. Sim. Me dá uma agonia. Me dá uma agonia quando eu chego numa igreja que eu tenho que ficar 40 minutos em pé cantando, às vezes a mesma coisa, que negócio que vai repetindo, poderoso Deus, a vida inteira. Vida inteira. E eu sou uma pessoa, irmãos, que musicalmente, principalmente, eu sou muito crítico. Dá para perceber, né? Levemente. No 13º poderoso Deus, eu falei assim, eu já entendi.
Eu já entendi. Para quê? Não tem necessidade. Aí o que resta do culto, restou 15 minutos. Então vamos passar a palavra para o pastor pregar. Não pode. Não pode. O culto precisa haver ordem. Né? Então, queridos, eu já extrapolei o meu tempo. Eu queria ficar aqui conversando com vocês o dia inteiro. Mas já extrapolei o meu tempo. Eu queria deixar esse alerta para os irmãos. Qual é a nossa identidade musical? O que nós temos feito no nosso culto relacionado a algo tão importante, a uma ferramenta tão potente, que é a música nos nossos cultos? Estamos, de fato, tendo um culto reformado, falando da música? Estamos, de fato, tendo músicas que valorizam o texto bíblico, que trazem a educação bíblica? Estamos, de fato, ensinando para os nossos filhos o que ouvir dentro de casa? Temos que ter esses pensamentos, porque, do contrário, queridos, corremos um sério risco de cair no sincretismo religioso. Nós vamos misturando as coisas e, quando menos percebemos, já estamos ladeira abaixo. Eu espero voltar no outro dia para falar de música com os irmãos. Diga, pastor. Voltarei? Que bom. Sim. Sim. A primeira é esse gap, né? Esse abismo que tem aí entre o tradicional e o contemporâneo. Na verdade, eu queria falar entre os mais velhos e os jovens, né? Mas eu estou usando tradicional e contemporâneo porque pode ter idoso que Sim. Então, o que fazer do ponto de vista musical para que esse gap aí se torne menor, Sim. que haja uma aproximação entre, por exemplo, músicas clássicas, Uhum. os clássicos, e também músicas contemporâneas que sejam adequadas ao público? Essa é uma primeira questão que eu queria que você falasse. E a segunda, se você puder, é que você ilustrasse, inclusive tocando mesmo. Olha o que ele me arruma. A minha até trouxe o piano para você tocar mesmo. Ilustrasse talvez com algum hino que você perceba, por exemplo, que as igrejas têm cantado errado, que a igreja... Talvez você escolher aí algum hino que você Sim. queira nos mostrar, né, assim, como é que se canta determinado hino, como é que se canta esse hino na igreja. Sim, sim. Essas duas questões aí. Sim. Respondendo a primeira pergunta, enquanto eu respondo a primeira, eu vou pensando na segunda, porque eu tenho uma memória muito ruim. Mas, como que nós trabalhamos com a ideia do que é tradicional, ou do que é, né, e com o que é mais contemporâneo? Tem um livro que eu li recentemente, talvez me falhe a memória agora se é do John Piper, que é Cristianismo Equilibrado. E ele fala justamente sobre o equilíbrio entre aquilo que é contemporâneo e aquilo que é tradicional. Né? E o que ele diz é o seguinte: nós precisamos, de fato, estar nos extremos. Nós precisamos, de fato, sempre ir para um lado do muro, em todas as coisas. Nós não podemos ser equilibrados em determinado ponto. Não podemos ser equilibrados. E o meu ponto de vista, queridos, nós temos duas grandes áreas dentro da música que também corresponde com a ideia teológica, que é essa questão dos músicos. Nós chamamos de objetivistas e subjetivistas. Os músicos objetivistas, eles pegam uma música, eles têm que tocar exatamente como o compositor fez, daquele jeito, sem modificação. Os subjetivistas, eles vão para o total extremo. Pode se mexer no que você quiser. Não tem problema. Né? Eu sou muito adepto do equilíbrio dentro da igreja, até porque a igreja não é composta só por jovens e não é composta só por irmãos que têm uma maturidade maior. Não é. Ah, mas então quer dizer que nós estamos fazendo música no culto? É para agradar ao homem? É para agradar as pessoas? Não. Não, não é. Mas quando nós temos uma necessidade na igreja X, por exemplo, precisamos trazer a igreja para a oração. O pastor vai pregar sobre bênção? Não. Ele vai pregar sobre oração, sobre aquilo que é a necessidade da igreja. Então, nós precisamos trabalhar com o equilíbrio. Se nós temos cânticos que são mais antigos, que são biblicamente fundamentados, podemos trazer eles para serem cantados no culto. Agora, também vamos abrir mão de uma música lá do Projeto Sola, que é boa, que a gente poderia cantar no grupo de louvor. Por que não? Por que não? Nós caímos, queridos,
Muitas vezes, e aí eu vou até fazer uma abrangência, não só na questão do estilo musical, mas na questão dos instrumentos, de a gente tentar deixar como sacro algo que pode ser profano, ou dizer que é profano algo que... Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Ah, eu não quero bateria na igreja porque instrumento de percussão é usado na Umbanda. E daí? E daí? Eu não posso trazer os ritmos que são feitos lá dentro, que são específicos, e, aliás, extremamente organizados. Num outro momento a gente fala sobre isso. Extremamente organizados. Não se convoca um orixá num culto de Umbanda se não tiver uma música específica. Uma batida específica. E eu sou amigo assim, né, trabalho com alguns pais de santo, principalmente, e eles me disseram categoricamente, falaram assim, olha, eu não sou contra usar atabaques, usar tambores nas suas igrejas, não. Mas tem umas igrejas aí que estão chamando orixá lá dentro. Sério? Tem umas igrejas aí que estão chamando orixá lá dentro. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós trazemos para dentro desse equilíbrio, dessa mistura. Tá? Ah, eu sou contra a guitarra porque ela é utilizada no rock, que esses meninos de hoje em dia, que deixam o cabelo crescer, pinta as unhas de preto e que canta esses rock, então não vai ter guitarra dentro do culto. Eu falei assim, olha, vamos com calma. Vamos com calma. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver uma diversidade de instrumentos que era utilizada. Diversificados ao extremo. O grande Davi da Bíblia era músico instrumentista. Músico instrumentista. Muitos dos períodos do Antigo Testamento, o profeta não profetizava se o tangedor não fosse chamado. Quem era o tangedor? Aquele que toca algum instrumento de cordas. Então era aquela coisa assim, o profeta naquela época chegava para profetizar e falava assim, cadê o menino do violão? Chama ele lá. Não, profeta, ele está dormindo, chama ele. Isso é bíblico. Eu não profetizo enquanto ele não chegar. E lá vinha o menino, pegava o violão e tocava lá, assim, aí sim se profetizava. Então eu não posso falar, eu não posso trazer culturas de fora para dentro do nosso culto. Agora, precisamos ter equilíbrio, precisamos agradar, né, a todos os gostos possíveis. Porque gosto, como diria meu pai, é igual nariz. Cada um tem um. Cada um tem um, não tem jeito. E ter um pouquinho de paciência, né, irmãos? Os mais experientes, ter paciência com os jovens. Eles gostam mesmo do negócio um pouco mais agitado. Né? Os jovens, ter paciência com os mais experimentados na fé. E você também não ficar colocando aquele batistaca a vida inteira para matar os irmãos do coração. Vamos... Mata. Oh, tem um ataque cardíaco, já era. Nós temos que fazer culto fúnebre. Aí você vai tocar no culto fúnebre do irmão. Então, queridos, o equilíbrio ele é extremamente importante. Ele precisa ser levado em conta. Sobre a segunda coisa que o pastor falou, sobre cantar um hino errado, ou algum determinado hino que nós temos no nosso cenário que é cantado errado, ou de alguma maneira que possa ser melhorada. Pastor, eu gostaria de, numa segunda oportunidade, vou até agradecer, é a Aninha, né? Ô, Aninha, não vai embora não, minha filha. Agradecer por ter trazido o piano. Não, pode ir, eu estou brincando. Mas tem um hino que foi cantado numa determinada igreja, eu não sei como que os irmãos cantam ele aqui, mas eu vou dar esse exemplo que talvez alguns dos mais antigos já ouviram cantar ele de outra maneira, né? Tem um Inário Novo Cântico aí? Alguém tem um Inário Novo Cântico? Olha a pegadinha. Não, o comum mesmo. Ó, viu? Me empresta o Inário, por favor. Aliás, o Inário Novo Cântico tem poucos hinos, né? Se for pegar, eu acho maravilhoso isso também. Se for pegar a harpa cristã, tem 600 e pouco. Não cantam nem a metade deles. Nem a metade. Quer ver? Eu fui tocar esse hino numa igreja, e aí o pastor falou assim, vamos cantar o hino tal. Foi uma maravilha, conheço ele demais. É o hino 62. 62. Fui tocar o hino para os irmãos, eles cantaram no norte e eu no sul. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Vocês conhecem o hino 62? Todo mundo canta ele do mesmo jeito? Vamos ver se vocês cantam ele do mesmo jeito? Eu vou tocar o hino 62 e para finalizar, irmãos, eu já agradeço a vocês por terem me recebido.
tão gentilmente. Dá para ver no rosto dos irmãos a gentileza e o carinho com que vocês me receberam. Muito obrigado. Espero voltar mais vezes para trazer um pouco mais da palavra do Senhor junto à música no culto, para nós falarmos desse assunto tão rico, tão importante, tão caro para nós. Muito obrigado a essa igreja, ao conselho dessa igreja, ao pastor pelo convite. Que Deus os abençoe. E eu quero finalizar cantando o hino 62 e queira Deus que nós cantemos ele juntos.